A Mulher da Casa Abandonada. Você já deve ter passado por essa reportagem ou no teu celular ou na TV aberta, porque tá todo mundo cobrindo esse assunto. Bom, A Mulher da Casa Abandonada é a história, veio à luz em forma de podcast do Chico Felitti, do repórter Chico Felitti, na Folha, um podcast que tem esse nome, A Mulher da Casa Abandonada, e que conta a história, onde o Chico vai investigar a história de uma mulher misteriosa que vive numa mansão no bairro de Gianópolis, numa mansão tradicional que foi de um barão em São Paulo, num dos bairros mais nobres de São Paulo, e a vizinhança sempre observa as atitudes dessa mulher, e o Chico acabou indo buscar a fundo qual é a história que ela tem para contar, quem é essa mulher misteriosa. E essa mulher se chama Margarida Maria Vicente de Azevedo, ela é da família Vicente de Azevedo, uma família tradicional em São Paulo. E essa história eu vou contar para você, mas toda história teve um início, e eu quero contar a partir do início, quero contar a partir do avô da Margarida, a partir do avô da Mulher da Casa Abandonada. Francisco de Paula Vicente de Azevedo nasceu em Lorena, São Paulo, em 8 de outubro de 1856. Quando ele tinha apenas 8 anos, seu pai foi morto em uma emboscada. Ele era filho mais velho do coronel José Vicente de Azevedo. Então, sua mãe, Angelina Moreira Vicente de Azevedo, ficou viúva com apenas 33 anos de idade e com o encargo de cuidar de 4 filhos, todos menores. O vô da Mulher da Casa Abandonada foi uma figura muito importante para o desenvolvimento não apenas de São Paulo, mas do Brasil. Ele começou a trabalhar bem cedo para ajudar a mãe, e logo aos 20 anos ele se casou com a dona Julieta Ernestina Pinto Paca, que tinha a mesma idade que ele, mas infelizmente ela morreu 2 anos depois. Ele foi coletor das rendas gerais em Lorena em 1880, e já tinha sido promovido para exercer esse cargo na capital da província. O cara era brilhante, mas ele não quis, ele preferiu se dedicar à vida política, e ele foi vereador durante um bom tempo, até a proclamação da República. Bom, Francisco Vicente de Azevedo prosperou muito, ele acabou se dedicando ao comércio, indústria e à lavoura. Ele foi assim uma espécie de Barão de Mauá paulistano. Em 7 de maio de 1887, Dom Pedro II conferiu a ele o título de Barão de Bocaina. Ele fundou o Engenho Central de Lorena, adquiriu muita terra em Lorena, Piquete, Guaratinguetá, Cunha, Pindamonhangaba e Itajubá. Ele foi um dos precursores da substituição da mão de obra escrava. Sim, né, cara? Como um grande proprietário de terra do século XIX, ele tinha mão de obra escrava, óbvio, né? Ele investiu muito em café, em lavoura, e você sabe como é que era, né? O senhor, o branco, não tocava em trabalho pesado. Era o negro que fazia isso. Mas, de qualquer forma, ele foi um dos primeiros a investir nessa transição de mão de obra escravizada para mão de obra livre, trazendo muitos colonos da Europa para o Brasil. E a ironia tá aí, né, cara? O Barão de Bocaina foi um dos primeiros a investir na transição de mão de obra escrava para mão de obra livre. E a neta dele, alguns anos depois, quis fazer o inverso, quis escravizar uma pessoa em pleno século XX. O Barão de Bocaina ainda promoveu o estabelecimento de várias colônias para a colocação de imigrantes, entre as quais Canas, em Lorena, Quiririm, em Taubaté, e Sabaúna, em Mogi das Cruzes. Ele se casou novamente em 1891 com Rosa Bueno Lopes de Oliveira, a avó da Mulher da Casa Abandonada. Então ele ficou um tempo na Europa e voltou fundando a primeira estação climática de Campos do Jordão, onde ele tinha terras, São Francisco dos Campos. Ele ainda foi um dos diretores da Estrada de Ferro Central do Brasil e do Banco Comercial de São Paulo. Ele fundou uma fábrica de pólvora sem fumaça, construiu o ramal férreo Lorena-Lisboa. Desculpa, pessoal, o certo é Lorena-Benfica e não Lorena-Lisboa, né, seu burro? O que mudou o rumo da história da cidade de Piquete. Eu tô falando da cidade de Piquete, não tô falando do Nelson Piquete, esse cara aí. Apesar de que eu vou falar de racismo aqui nesse vídeo, né? E mais ainda, em 1921, no governo Epitácio Pessoa, o barão ajudou a eletrificar a rede da Central do Brasil e teve a ideia de construir uma siderúrgica à margem dessa ferrovia. Anos mais tarde, em Volta Redonda, foi construída uma siderúrgica baseada nas ideias dele. Com a senhora Rosa Bueno Lopes de Oliveira, que agora era baronesa de Bocaina, ele teve 4 filhos: a Maria Cecília Vicente de Azevedo, a freira Lavínia Vicente de Azevedo, José Armando Vicente de Azevedo e o caçula Geraldo Vicente de Azevedo, o pai da Mulher da Casa Abandonada, o pai da Margarida. Geraldo Vicente de Azevedo foi um importante médico urologista de São Paulo. Ele foi o chefe da urologia da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e, a partir de 1963, fez a primeira videolaparoscopia usando um citoscópio e distendendo a cavidade peritoneal com soro fisiológico. Eu não sei bem o que é isso, mas parece algo muito relevante para a medicina do século XX.
E é uma questão emblemática. Esse cara, o pai da mulher da casa abandonada, o Geraldo Vicente de Azevedo, ter sido um grande médico, um médico importante, que contribuiu para a medicina, que foi chefe da urologia da Santa Casa de São Paulo. É interessante, é emblemático, é triste ele ter sido o pai de uma mulher que no futuro, quando a sua empregada nos Estados Unidos teve um câncer, se negou a dar atendimento, se negou a levar ela para o médico. Sendo a Margarida, a mulher da casa abandonada, filha de um cara tão importante, de um médico tão importante como o Dr. Geraldo Vicente de Azevedo. Bom, o senhor Geraldo se casou com Maria de Lourdes Danso em 1947 e eles tiveram as filhas Maria de Lourdes, a Rosa Maria e a Margarida Maria Danso Vicente de Azevedo. Justamente quem? A mulher da casa abandonada. Mas antes de existir a mulher da casa abandonada, cara, isso que eu queria mostrar para você. Havia duas mulheres da casa abandonada. Porque o Dr. Geraldo tinha morrido alguns anos antes, e a Margarida, quando todo o problema aconteceu nos Estados Unidos, o FBI, eles foram denunciados para o FBI, a Margarida fugiu dos Estados Unidos para o Brasil. E foi morar onde? Nessa casa. Na casa onde a mãe ainda morava, viúva. E as duas ficaram morando juntas. A mãe que tinha dado uma escrava para a filha, e a filha que tinha fugido dos Estados Unidos porque tinha escravizado essa empregada doméstica que a mãe deu a ela de presente de casamento, de presente de viagem. Segundo a reportagem de Chico Felitti, foi a mãe da Margarida que a presenteou com uma empregada doméstica quando ela se mudou para os Estados Unidos. A Margarida se casou em 1970 com o brilhante engenheiro René Bonetti. Eles tiveram um filho e em 1979 ele recebeu um convite para trabalhar nos Estados Unidos com direito a um alto salário e residência. E a mãe separou uma empregada que tinha na casa, falou: olha só, minha filha Margarida, leva aquela ali, pode pegar aquela ali e leva com você para os Estados Unidos. Eles fizeram um visto temporário para a empregada e levaram ela para os Estados Unidos. O visto venceu em 1989, eles levaram ela em 1979. Em 1984, se não me engano, o visto venceu, eles deixaram o visto vencido, deixaram ela ilegal nos Estados Unidos, porque possivelmente não tinha o menor interesse em que ela voltasse para o Brasil. Possivelmente seria melhor que ela morresse ali de câncer na casa deles, porque daria menos custo. Essa empregada era uma mulher analfabeta que já tinha 40 anos quando foi para os Estados Unidos. Eu me pergunto novamente, desde quando na vida dessa mulher ela vivia trabalhando na casa dos Vicente de Azevedo? Será que aqui no Brasil ela também era escravizada como passou a ser nos Estados Unidos? Não sei, as reportagens ainda não dão conta desse passado, do passado dessa pobre empregada doméstica. Mas as condições todas levam a gente a deduzir que sim, a condição dela aqui era semelhante à condição que ela foi para lá. Fato é que nos Estados Unidos ela passou, a pobre empregada passou por todo tipo de tortura. Pra você ter uma ideia, a Margarida jogou uma panela de sopa quente na cara da empregada porque não gostou da sopa. Numa outra situação, a Margarida, a mulher da casa abandonada, arrancou cabelos da cabeça da empregada, fazendo o couro cabeludo sangrar. Ficou sem cabelo e sangrando no couro cabeludo. Isso porque ela não gostou do jeito que a empregada estava penteando o cachorro. Estava soltando muito pelo do cachorro. E aí ela não gostou disso, arrancou cabelo da cabeça da empregada também. Quando a empregada foi reclamar pro Renê, pro patrão, o Renê só falou o seguinte: sabe o que o cara de pau falou? Falou pra ela: você tem que orar pela tua patroa, um dia isso vai passar. Uma outra vez a empregada se feriu gravemente na perna e a Margarida só comprou um antisséptico e mandou ela se tratar em casa. E só um ano depois, quando a infecção da perna da empregada já tinha atingido o osso, é que ela levou pro hospital, onde ela ficou internada por 4 dias. A patroa trancava a geladeira com cadeado, o FBI identificou isso, e não permitia que a empregada usasse os banheiros da casa. Ela tinha que viver no porão, sem janela, num frio do caramba, e não podia usar os chuveiros da casa, então ela tinha que trazer baldes d'água para baixo, onde ela tomava banho dentro de uma banheira de ferro, não era água corrente. Ela trazia os baldes d'água e tomava banho dentro da banheira de ferro. Os cachorros da casa eram tratados de uma forma muito melhor do que essa mulher era tratada, sem dúvida nenhuma. Somente com a ajuda de uma senhora da mesma igreja que todos frequentavam é que a empregada teve a ajuda que precisava. Sim, só podia ser, né? Essa família toda era cristã fervorosa, frequentavam a igreja. Mas eles acharam uma cristã de verdade, chamada Vic Schneider. Essa amiga chamada Vic Schneider foi quem denunciou tudo para uma advogada, que levou o caso para o FBI. Nessa época, a barriga da pobre empregada já estava gigante, estava igual a barriga de uma grávida, de uma pessoa grávida. Só que ela não estava grávida. Então, ela pediu para a patroa durante muitos meses: por favor, me leva no médico, minha barriga está crescendo, tem dor, eu estou sangrando. Ela tinha um sangramento e a patroa se negou a levar. Então, essa amiga, Vic Schneider, conseguiu com um padre, com um segundo padre. O primeiro padre não acreditou na história. O segundo padre de uma paróquia menor acreditou e ajudou. Apresentou elas para um grupo de mulheres latinas da paróquia e esse padre conseguiu para essa empregada doméstica
que ela fosse atendida de graça nos Estados Unidos. O serviço de saúde não é de graça, você sabe. Que ela conseguisse de graça o atendimento num grande hospital perto de Washington, com padres que eram de uma ordem católica. Esses padres eram médicos também. E identificaram que a coitada da empregada estava com câncer, cara. Um câncer que precisava ser removido e não tinha outro jeito. Tinha que remover o útero dela. A partir daí, nunca mais, se ela tinha algum sonho de ser mãe, se isso passou pela cabeça dela um dia, esse sonho acabou. Ela não poderia mais ser mãe a partir daí. O René foi condenado pelo tribunal do júri a 6 anos e pouco de prisão, mas a defesa dele foi de uma crueldade sem fim. A Margarida já tinha fugido para o Brasil. Estava certamente escondida na casa da mãe, o casarão de Gianópolis, a casa abandonada. Segundo uma reportagem da Folha de Marco Zait, em 10/2/2000, o René convocou a sogra dele. Sim, a sogra dele, a dona Maria de Lourdes Danço, mãe da Margarida, foi convocada. Ela já tinha 85 anos, foi para os Estados Unidos ser testemunha de defesa do René. Cara, olha o que essa mulher, segundo a reportagem do Marco Zait, olha o que essa mulher falou, cara. Vê se essa biografia não tem que ser jogada na lata de lixo da história. Diante do tribunal do júri, a dona Maria de Lourdes Danço falou o seguinte em relação à empregada que estava sendo escravizada e torturada na casa da filha, né? Ela falou que a empregada tinha nascido num bordel e que ela era uma empregada inútil, não servia para nada. E que já há muitos anos ela morava de favor na casa da família. E que estaria tentando seduzir o René. A dona Maria ainda disse que a empregada fez tudo isso porque ela era uma, palavras dela, abre aspas, uma prostituta. E prostitutas fazem isso, seduzem os homens. E a defesa, cara de pau do René, ainda fez uma conta, um cálculo milionário, dizendo, a empregada está devendo pra gente esse monte de milhão. Porque ela está vivendo na nossa família de graça já há muito tempo, de favor. Então eu quero de volta toda essa grana que ela está devendo pra gente, de moradia, de comida. É um absurdo, né? Tentando inverter o jogo, colocando a vítima como autora de algum tipo de crime. Há quantos anos? Possivelmente essa menina, essa empregada veio criança. Isso era muito comum. Na minha família eu tenho gente que conhecia pessoas que passaram por essa situação, famílias pobres, entregarem a filha para a família rica ajudar. Mas o que acontecia na prática é que essas famílias ricas escravizavam as crianças e ainda dizia, sempre o mesmo enredo, ela é como se fosse da família, então deixa herança para ela, não é como se fosse da família? Essa história acabou tendo um final feliz, se é que a gente pode dizer que teve alguma felicidade nesse tipo de história, né? A amiga Vicky disse que a empregada está bem, os Estados Unidos concederam um visto humanitário para ela, ela recebe, além da ação milionária que ela ganhou contra os patrões, ela recebe também uma pensão do governo americano. O governo americano deu esse visto humanitário para ela, ela mora nos Estados Unidos, está segura, está longe dessa família, mas está marcada, né? Uma pessoa que passou por tudo isso não tem como continuar vivendo a vida sem que essa marca permaneça eternamente, né? E graças ao caso dessa empregada brasileira escravizada nos Estados Unidos, o Congresso americano aprovou importantes mudanças na lei que pune a escravidão moderna praticada em território americano. E assim o Chico Felitti, com esse podcast, com essa reportagem, ele trouxe luz a uma história que mancha definitivamente o legado do Barão de Bocaina. Para dizer um ditado bem americano, o Chico Felitti provou que a fruta, muitas vezes, cai longe da árvore. Bom, obrigado por assistir até aqui. Te peço que curta, compartilhe esse vídeo, compartilhe com os seus amigos e até o próximo vídeo. Até mais!